Ezequiel capítulo 13. Deus condena os falsos profetas. Mais tarde veio a mim a palavra do Senhor nesses termos: Ó filho do homem, prega contra os profetas de Israel e adverte a esses videntes que falam apenas sobre o que imaginam, e diz-lhes uma coisa: ouvi, pois, a palavra de Yahvé. Assim diz o eterno Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem apenas seus próprios humores e suas tolices, mas nada viram nem ouviram. Ó Israel, os teus profetas são como raposas nos desertos. Ora, não fostes consertar as brechas do muro para a nação de Israel, a fim de que ela pudesse resistir firme aos combates no dia do Senhor? Suas visões são falsas e seus prognósticos todos mentirosos. Com vossas bocas dizeis: palavra de Yahvé, quando o Senhor não vos revelou nada, tampouco vos ensinou a parte alguma, e ainda assim tens a expectativa de que vossas previsões se cumpram. Porventura não tivesses visões falsas e não falasse adivinhações falsas quando pregastes? Eis que o Senhor diz, sendo que, em verdade, eu não havia falado convosco? Portanto, assim dizia Yahvé, o Senhor Deus, por causa de vossas palavras frívolas e porque alardeastes visões fraudulentas, me colocou frontalmente contra vós. Oráculo de Yahvé, o eterno soberano: eis que minha mão se oporá vigorosamente contra os profetas que pregam falsas visões e proferem adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da casa de Israel e não entrarão na terra de Israel. E desse modo sabereis que eu sou Yahvé, o soberano Senhor, visto que fazeis meu povo desviar-se da verdade, pregando-lhe paz, quando na verdade não há possibilidade alguma de paz, e quando labutam na construção de um muro fraco e tentam esconder sua fragilidade, rebocando-o com argamassa e passando cal. Ora, essa parede vai cair. Eis que mandarei uma chuva torrencial, uma chuva de pedras, e rajarão ventos violentos. Então, quando o muro desabar, o povo lhes indagará: onde está o reboco e a caiação que fizestes? Por isso, assim afirma o eterno soberano Senhor: na minha indignação permitirei o estouro de um vento tempestuoso, e na minha ira enviarei uma chuva de pedras e um aguaceiro com grande poder de inundação, que se abaterão com violência sobre vós e vosso muro caiado. De um momento para outro despedaçarei o muro que fora caiado por vós, e arrasarei de tal forma que até os seus alicerces ficarão à mostra. Quando ele cair, e com ele a cidade, sereis igualmente aniquilados, e chegareis à conclusão de que eu, Yahvé, sou o Senhor. Desse modo, esgotarei minha cólera contra essa parede, contra todas as pessoas que a rebocaram com argamassa fraca e tintura de cal, e então vos direi: eis que a parede caiada já não existe, tampouco aqueles que a ergueram e rebocaram, isto é, os pregadores de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e alegaram ter tido visões de paz para essa cidade, quando em verdade não havia possibilidade de paz iminente. Palavra do Senhor, o soberano. Agora, pois, ó filho do homem, volta a tua face contra as filhas do teu povo, que te ensinaram a partir do que sentiam em suas entranhas, e profetiza tu contra elas. E declara: assim diz Yahvé, o Senhor Deus: ai das que costuraram pulseiras enfeitiçadas nos braços da minha gente, e que fazem véu de vários comprimentos para pessoas de toda estatura, com o objetivo de seduzir e enganar o povo. Ó infelizes, imaginai que podeis enlaçar a vida do meu povo e ainda sairdes incolume disto? Vós me profanaste entre o meu povo em troca de alguns punhados de cevada e por pedaços de pão, matando quem não havia de morrer e mantendo com a vida quem não merecia mais viver.
mentindo ao meu povo incauto, que lhes dá ouvidos. Por isso, assim diz Yahvé, o Senhor Deus: eis que sou terminantemente contra vossos berloques de magia, pulseiras de feitiço, mediante os quais cativais o povo, prendendo-os como pássaros no alçapão. Pois eu mesmo os arrancarei de vossos braços e colocarei em liberdade todas as vidas, pessoas que caçais como aves frágeis. Da mesma maneira, rasgarei vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos. Eles jamais voltarão a ser presas fáceis do vosso poder nefasto. Mediante vossas mentiras causastes um grande mal, confundistes e desencorajastes o justo, sem que isso tenha partido da minha vontade. Incentivastes os ímpios a não abandonarem seus maus caminhos, a fim de encontrar a salvação de suas vidas. Por esse motivo, jamais tereis novamente falsas visões e nunca mais havereis de praticar qualquer espécie de adivinhação ou premonição. Eis que livrarei o meu povo das vossas mãos, e então sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Ezequiel capítulo 14. Os idólatras serão castigados. Então alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim, dizendo: Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Ora, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abre a tua boca, fala com eles e dize-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus: quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto e depois consultar um profeta, eu, Yahvé, o Senhor, responderei pessoalmente a esta pessoa conforme a sua atitude idólatra. Assim agirei a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis. Por esse motivo, abre a tua boca e declara à casa de Israel: assim diz Yahvé, o soberano: arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Quando qualquer pessoa da casa de Israel, ou mesmo qualquer estrangeiro residente em Israel, decidir separar-se de mim e edificar algum ídolo em seu coração e assim armar um tropeço maligno diante de si e depois tentar buscar um profeta para consultar, eu, o Eterno, eu mesmo lhe responderei: eis que voltarei a minha face contra aquela pessoa e dela farei um exemplo, um sinal e um objeto de escárnio para todos. Eu pessoalmente o eliminarei do meio do meu povo e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, Yahvé, terei iludido aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o aniquilarei, retirando-o para longe de Israel, meu povo. Assim o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão devidamente punidos. Isso para que a casa de Israel não volte a se desviar da minha pessoa, nem mais se contamine com todos os seus pecados e transgressões. Eis que esse povo voltará a ser o meu povo, e eu serei o seu Deus. Palavra do Senhor, o eterno soberano Deus. Deus castiga com justiça. Esta, pois, é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, se uma nação pecar contra a minha pessoa por deslealdade, estenderei contra ela o meu braço forte, a fim de cortar-lhe o seu sustento, castigá-la mediante a fome e exterminar seus cidadãos até os animais. Ainda que homens notáveis, exemplos de livramento, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade, por causa da retidão que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmo. Oráculo de Yahvé, o Senhor Deus. Se eu mandar que animais selvagens
passem por essas terras e a devastassem de tal modo que ela fique totalmente abandonada e ninguém mais ouse caminhar por ela devido ao medo dessas feras, ainda que esses 3 homens justos estivessem ali, juro pela minha vida, declara Yahvé, o Senhor Deus, não poderia livrar nem seus próprios filhos e filhas, exclusivamente eles mesmos seriam salvos, somente eles se livrariam, toda a terra seria aniquilada. Ou ainda, se eu trouxer a guerra sobre aquela nação e declarar: espada, vem e passa por toda a terra, e eu exterminar dela todos os seres humanos e até os animais, assim como eu vivo, asseguro que mesmo aqueles 3 homens notáveis, se estivessem ali, eles não poderiam salvar nem seus próprios filhos e filhas, mas exclusivamente eles se livrariam. Se eu enviar uma doença epidêmica sobre aquela terra e despejar sobre ela toda a minha indignação, como se derramando sangue, exterminando seus cidadãos e animais, juro pela minha vida, a palavra do eterno e soberano Deus, mesmo que Noé, Jó e Daniel estivessem nela, não lhes seria possível salvar seus próprios filhos e filhas, porquanto sua justiça lhes concederia apenas o direito de livrar a si mesmo. Pois assim declara Yahvé, o soberano Senhor, quando pior será quando eu enviar sobre Jerusalém os meus 4 implacáveis juízos, a guerra, a fome, os animais ferozes e a doença epidêmica, a fim de que exterminarem da face da terra todos os seus cidadãos e até seus animais. Entretanto, haverá alguns sobreviventes, alguns filhos e filhas da cidade que serão retirados dela. Eles virão ao vosso encontro, e quando observardes a atitude e as ações dessas pessoas, eis que vos sentireis consolados em relação a toda a desgraça que eu fiz abater sobre Jerusalém. Eis que verdadeiramente vos sentireis confortado quando os virdes como vivem e como agem essas pessoas. Então reconhecereis que fiz o que deveria ser feito e que não é sem razão que assim venho procedendo para com Jerusalém. Palavra de Yahvé, o eterno soberano. Ezequiel capítulo 15. Jerusalém, videira lançada ao fogo. Eis que a palavra de Yahvé veio a mim nesses termos: filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Porventura alguém faz suportes com ela para neles pendurar roupas e outros objetos? E depois de lançada no fogo para queimar, e que o fogo devora ambas as suas extremidades, e o meio delas também fica carbonizado, terá ainda alguma utilidade? Servirá para alguma boa obra? Ora, se não se foi de serventia quando estava inteira e era forte, muito menos agora, quando o fogo a queimar e foi jogada ao chão, totalmente destruída. Por esse motivo, assim declara Yahvé, o Senhor Deus: assim como destinei a madeira da videira dentre as árvores da floresta para servir de lenha para o fogo, também tratarei os habitantes de Jerusalém. Virarei a minha face contra eles. Do primeiro juízo de fogo, alguns escaparam, mas eis que o mesmo fogo ainda os exterminará, e sabereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Eis, portanto, que farei desta terra um deserto, porque esse povo me foi desleal. Oráculo de Yahvé, o Deus soberano.